Vendo a imagem do meliante que entrou aqui na sede da RIC TV. Pensa num cara folgado, gente. Olha lá, tomou até leitinho que tava na geladeira, ó. Ele ficou lá experimentando fone de ouvido, catou um óculos escuro, colocou na cara. Folgado, folgado demais. O cara ficou um tempão aqui dentro e fez uma limpa, tá? Levou muitos equipamentos. Estamos de olho, tá? Nos produtos que foram levados e podem estar sendo vendidos por aí. A Mara Klinger preparou uma reportagem mostrando que até nós viramos notícia e fomos alvos dos ladrões. Roda. O ladrão entrou por uma das janelas do setor comercial da emissora por volta da meia-noite. Ele arrombou a janela e fez uma verdadeira limpa. O homem de 28 anos agiu calmamente e andou por todos os departamentos. Entre os objetos furtados estão 3 aparelhos celulares, um drone, 5 fones de ouvido, uma caixa de som, 2 patinetes elétricos e 2 mochilas. Depois de carregar alguns objetos dentro de uma das mochilas furtadas, o criminoso empurra a porta principal e sai tranquilamente. Depois de alguns minutos, ele volta para buscar mais coisas. Foi neste momento que seguranças da empresa de monitoramento da emissora conseguiram imobilizar o homem até a chegada da Polícia Militar, que prendeu Michel Augusto Borges de Oliveira, de 28 anos. O suspeito tem mais de 20 registros em abordagens policiais e também por uso de drogas, violência doméstica, ameaça, desobediência, entre outros crimes. A Polícia Militar afirma que este homem que arrombou e furtou a emissora tem o perfil da multirreincidência. A população cobra muitas vezes do local errado, que é a Polícia Militar. Porque essas pessoas que praticam esses crimes de furto em locais com arrombamento, muitas vezes são pessoas usuárias de droga, muitas vezes crack, e que têm esse perfil de multirreincidência. Eles aí têm várias, às vezes mais de 20 passagens, aí por crimes diversos, principalmente crimes contra o patrimônio, né? O furto noturno, são pessoas que também são usuárias de droga, muitas vezes traficam, são pessoas que muitas vezes praticam violência doméstica contra a mãe, contra a irmã. Entre os objetos recuperados pela Polícia Militar estão 3 celulares, 2 carregadores, 3 fones de ouvido, uma mochila e um cobertor. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil aqui de Cascavel e segue agora para a investigação para recuperar os outros equipamentos furtados neste crime. E ainda para ver se alguém auxiliava este suspeito durante o furto. Conforme informações da Polícia Militar, em menos de um dia o suspeito saiu da prisão e já voltou a praticar crimes. Mais um caso que a polícia atua, prende o suspeito e o Poder Judiciário solta o acusado. É uma postura justamente do Poder Judiciário, né, de liberação, de desencarceramento, né, uma política de desencarceramento que a gente vê que ocorre em nível brasileiro, né, de todo o nosso Brasil, e que a Polícia Militar realmente dá a resposta, mas fica nessa parte, como você citou, de enxugar o gelo. Parece que aquele serviço é um serviço que nunca vai acabar e só vai ter um resultado efetivo quando cada instituição souber o seu papel perante o Estado Democrático de Direito. O Poder Judiciário é justamente de dar a justiça, dar a cada um o que é seu. Se a pessoa cometer um crime, ela deve pagar por esse crime. Bom, para comentar esse assunto, eu trouxe aqui no estúdio o advogado criminalista Luciano Catarinhuc, que entende bastante da matéria, para explicar o seguinte. Em primeiro lugar, doutor, boa tarde. O que diz o Código Penal com relação ao crime de furto? Boa tarde, Parra. O crime de furto é o crime previsto no artigo 155, que tem a pena de 1 a 4 anos. Quando o crime ele é praticado dessa forma de arrombamento, quando ele tem praticado noturno, ele tem um agravamento. Mas mesmo assim, a pena ela não fica muito além de 1 ano. Lógico que a repetição é a questão reiterada dos crimes. Cada fato que ele pratica, ele vai aumentando a sua pena. Mas mesmo assim, unificando tudo, a pena dificilmente ultrapassa 4 anos, é regime aberto. E abaixo de 4 anos, ainda, aí é a questão da lei, a lei prevê de que há a possibilidade do sujeito substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Ou seja, pagar serviço comunitário, pagar uma prestação pecuniária. E aí, lógico, a reincidência, da forma como foi colocada por vocês do sujeito, ele pode sim, daí o juiz, baseado na lei,
aí na segunda ou na terceira vez, olha só que situação, ele pode agravar a questão do regime de pena. Ele pode colocar um regime mais gravoso, ao invés de ser aberto, ser o semiaberto, deixar de substituir a pena. Mas mesmo assim, o crime de furto ainda é um crime muito baixo. A pena é muito baixa, a pena ela é muito desproporcional para o dano, muitas vezes, que cria. Vocês mostraram aqui a invasão aqui da emissora, mas a gente vê muitas vezes o que ocorre. O ladrão que pratica o furto, ele entra às vezes na casa do sujeito, ele revira o guarda-roupa, ele pega as roupas íntimas, a família fica num trauma e mesmo assim, com todo esse trauma, a pena ainda é muito pequena. Aquilo que o capitão falou ali, capitão Astor, ele falou, é verdade. Não é a questão do judiciário, é a questão da nossa legislação, que em relação a furto, em relação a receptação, porque se há quem furta, há quem compra o produto furtado. E mesmo assim a pena também é pequena, de 1 a 4 anos. Ou seja, quando o sujeito é pego pela primeira, pela segunda vez, dificilmente a pena vai ficar acima de 1 ano e meio, no máximo 2 anos, aí substitui a pena. Aí fica aquela sensação de impunidade que vocês estão relatando aqui. Eu comentei ontem até aqui da possibilidade de mudança no Código Penal, de deixar ser agravado, porque, por exemplo, esse cara que entrou aqui na sede da emissora já tem 20 passagens por furto e foi solto na terça-feira e de terça para quarta, ou seja, no mesmo dia, voltou a praticar um crime e voltou a invadir aqui a sede da emissora. Não seria o caso, doutor, de propor uma mudança no Código Penal para que esse crime realmente ele seja punido de forma exemplar? Porque para muita gente, e a gente ouve isso nas delegacias, os caras falam que o crime compensa, porque eles são presos num dia e no dia seguinte já estão colocados em liberdade. Quando você fala aí, foi falado pela questão de desencarceramento, Parro, o que ocorre? Hoje, esses ladrões aí, a gente fala os ladrõezinhos pé de chinelo, que entra, rouba, para trocar muitas vezes por uma pedra, pega um objeto caro aqui de vocês e troca uma pedra de crack para manter o vício, ele já não fica preso. Ele não fica preso. E essa questão do desencarceramento que eles falam é porque se ele fica preso, ele acaba ficando pelo nosso sistema junto com outros criminosos, às vezes piores do que ele. E que acaba cooptando ele para as facções criminosas, nesse tipo de coisa, que ele sai de lá, de um ladrão pé de chinelo, para um assaltante, a mão armada, para uma pessoa envolvida com organizações criminosas, porque o nosso sistema ele é falho. Infelizmente, ele é falho, ele não ressocializa. Falta políticas públicas dentro do sistema. Qual tipo de política pública? E eu volto a dizer, a questão da educação, da saúde, da sociabilização. Por quê? O índice de reincidência é muito grande quando o sujeito não tem o que fazer dentro da cadeia, vira uma oficina do crime, o cara sai de lá, volta, sai, volta. E aí ele acaba valendo a pena o crime, porque a sensação de impunidade é grande, a sensação é às vezes pro próprio cara que vai preso, ele acaba se envolvendo ainda mais com o crime, e a nossa legislação que você acabou de falar, esse ano é um ano político, é um ano eleitoral que a gente vota nos nossos deputados federais, que podem agravar essas penas da questão do furto, pode mudar essa questão, inclusive, do agravamento do furto qualificado, que esse furto é arrombamento à noite, arrombamento de obstáculo, que agrava a pena, mas não é algo que vai ficar grave, que vai chegar ao ponto de ser regime fechado, em que o sujeito pode ficar muito tempo preso. Isso não acontece. Só para você ter ideia, se o sujeito for preso, e ele for preso no regime fechado, que é muito difícil no crime de furto, é 1/6, ou seja, 18% da pena que ele fica preso. Então, se ele pegar lá 2 anos, ele vai cumprir alguns meses e volta para a rua. E aí, se ele for preso de novo, aí ele vai pegar mais um pouquinho, aí ele fica um pouquinho preso e volta para a rua. E aí fica nesse ciclo vicioso. Lógico, a prática reiterada desse tipo de crime vai somando as penas num tempo de execução de pena, que a gente fala que é outro sistema, que é o sistema executório da pena aplicada, ele vai acabar, aí sim, somando as penas, ele pode ficar um tempo maior, mas ainda é pequeno porque não é um crime hediondo, não é nada, mas é um crime que choca a sociedade, viola a intimidade das pessoas. As pessoas aqui, nós estávamos brincando aqui, até comentando, que o cara entrou, pegou as coisas na geladeira, pegou as questões dos objetos que eram pessoais de alguns funcionários aqui, é algo que você se sente violado. Causa sim um trauma, você não sabe mais se você está seguro deixar alguma coisa dentro do próprio local, que em tese é para ser seguro. Doutor, obrigado pela participação, ou seja, o buraco é muito mais embaixo, muita coisa tem que mudar para que a gente não tenha esses crimes de forma reiterada como a gente está tendo. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu agradeço. Sempre bom conversar contigo. Eu agradeço. E é importante a comunidade, e principalmente você que teve a sua casa arrombada, furtada, faça boletim de ocorrência, chame a polícia, acione, porque é aquilo que você disse. Se o sujeito faz isso uma vez e ninguém fala porque só levou, não vai dar em nada. Só levou uma coisa, um objeto simples, você vai acabar estimulando indiretamente para ele continuar praticando porque não deu nada. Mas se ele for preso, e aí tem as outras passagens, o acúmulo disso, a soma dessas penas de forma individual, aí sim pode ensejar numa prisão dele.
Obrigado, doutor, pela participação. Doutor Sempre à disposição. Catariuk, sempre muito solícito com a gente, participando aqui do nosso Balanço Geral. 12h50.